Olá, professor Everton, e esse é o terceiro vídeo da disciplina de Dinâmica da Universidade Federal de Santa Catarina. Neste vídeo, será tratado o movimento curvilíneo. Diferentemente do vídeo 1 e 2, onde nós tratamos o movimento da partícula sendo somente em uma linha reta, agora a nossa partícula pode se mover através de uma trajetória curva. Serão apresentados nesse vídeo conceitos como posição, deslocamento, velocidade, aceleração e também como nós podemos escrever esses movimentos através de coordenadas cartesianas. Os outros sistemas de coordenadas veremos em vídeos mais para frente. Vamos para o quadro? Então, aqui a definição, nós temos a definição de movimento curvilíneo, que é o quê? A partícula se move ao longo de uma trajetória curva, certo? Então, agora, como ela está se movendo através de uma trajetória curva, e vejam, diferente um pouco do que é visto lá em Física 1, que você vê lá a partícula no movimento circular, aqui é um movimento, uma trajetória curva que até pode ser um movimento circular, um círculo perfeito, mas não, é qualquer movimento que você pode não saber nem o raio, né, dessa tua parte da curva, né? Então vamos lá. A primeira definição que nós temos é a definição de posição. Então agora a gente vai ter um conceito um pouco diferente que a gente tinha lá para quando a gente tinha um movimento através de uma reta, tá? Que o conceito posição vai ser em relação a um ponto O qualquer, tá? Então, de novo, essa trajetória que está sendo mostrada aqui em amarelo, ela não precisa ser um círculo. Né? Em física 1 a gente acaba vendo um movimento circular, mas aqui não, aqui é um movimento curvo. Então nós vamos ter um ponto O qualquer, que é o nosso ponto de referência, e a nossa posição vai ser dada através deste vetor R. Tá? Então veja, quando a partícula aqui, esse pontinho branco, está nessa posição, nós dissemos que ela está no ponto R. Né? Essa é a posição aqui. Então vejam, este vetor posição, ele tem direção, não tem direção constante e não tem intensidade constante. Quando a partícula estiver aqui, a posição dela vai ser dada por este novo vetor R, por exemplo. Tá? Então, eu sabendo onde que é meu ponto O e o sentido, a direção e a intensidade do meu vetor R, eu sei aonde que a nossa partícula se encontra. Tá? Então, primeiro, a trajetória da partícula é essa linha em amarelo, e a posição dela vai ser definida pelo vetor R, e este R ele vai variar no tempo, vai variar vetorialmente, tanto na sua orientação, como também na sua intensidade. Então, observamos que o deslocamento, a definição de deslocamento é a mesma definição que nós tínhamos antes. O deslocamento vai ser a posição 1 menos a posição 2. Né? Desculpa, a posição 2 menos a posição 1, né? Quando ele vai de 1 para 2. Então, observe que, em um certo intervalo de tempo, ΔT, a partícula se move uma distância ΔS. Então, reparem que aqui eu tentei grafar um pouquinho de preto. Então, reparem que a partícula se move deste ponto aqui até este ponto aqui. Observe que a trajetória que ela fez é uma trajetória que é um arco, certo? E essa trajetória não é o deslocamento. Porque o deslocamento é um vetor que sai deste ponto aqui até a nova posição dele aqui. Lembram disso? Isso também a gente viu lá na primeira aula, segunda aula, tá? Então reparem que a gente sabe que a nova, aqui faltou um linha, né? E esse aqui está parecendo mais um V que um R. Então, o nosso R' vai ser dado pelo vetor R, que era a posição que ele tinha, mais o vetor deslocamento, certo? Então, observe que o vetor deslocamento aqui, ele não coincide com a distância percorrida pela partícula. Isso também não é muita novidade. Lembra da pista de atletismo? Exemplo da pista de atletismo? Então, essa é a ideia. Tá? E por que é importante entender essa ideia? Porque quando agora a gente for trabalhar velocidade e aceleração, essa ideia ela tem que estar bem sólida para a gente entender os passos seguintes. Tá? Então, vamos lá. Então, ΔR é o deslocamento da partícula. Lembram? Como que a gente define velocidade? Antes de velocidade instantânea, a gente define velocidade
média. Quem que é a velocidade média? A velocidade média é o deslocamento da tua partícula no tempo, né? A gente não muda nada em relação ao que a gente tinha em linha reta agora para o nosso sistema. As definições são as mesmas. A gente só tem que tomar mais cuidado na hora de aplicar essas definições, porque o sistema é um pouquinho mais complexo, certo? Bom, observe agora algo que eu acho muito legal isso. O que acontece? Quando o nosso ΔT ele tende a zero, o nosso ΔR, né, o nosso deslocamento, ele se aproxima do quê? Da tangente da curva. Então, observem que quando eu tenho um ΔR, um intervalo de tempo muito pequeno, né, onde o meu outro R vai estar muito próximo, né, o meu R' vai estar muito próximo do meu R, né, muito próximo, o vetor de deslocamento ele vai estar apontando praticamente tangindo a curva, né? Então, o vetor de deslocamento vai ser tangente ao ponto aonde que eu quero aplicar quando nós levamos esse ΔT, esse intervalo de tempo, para zero. Então, quando a gente pega o limite da velocidade, né, do deslocamento R, deslocamento da posição, né, o deslocamento pelo tempo, nós vamos ter a nossa velocidade instantânea, que vai ser o quê? Vai ser a derivada no tempo do vetor posição. Então, reparem que a gente já, além de a gente encontrar a função velocidade, a gente já tem agora a direção da velocidade, certo? A direção da velocidade ela vai ser o quê? Sempre tangente à curva da trajetória, né? Então, você pega o ponto, vê... vamos pegar aqui um outro exemplo. Qual vai ser a velocidade da partícula quando ela estiver na posição R1? Nós vamos pegar aqui a velocidade, vai estar esse aqui, né? Tangente à curva no ponto, e assim por diante. E reparem que, além de a gente descobrir que quando a gente leva o ΔT para zero, né, tendendo a zero, né, tomamos esse limite, além de a gente ver que a nossa velocidade ela é tangente à curva no ponto, a gente também consegue ver que aquele arco mostrado aqui, o nosso ΔS, ele começa a ficar igual a quem? Ao módulo aqui do nosso deslocamento, né? Cada vez que o meu tempo é menor, o vetor R' para o R vão estar mais próximos. E cada vez mais eu diminuo essa diferença deste tamanho aqui para este tamanho do arco aqui, onde eu estou marcando, certo? Então, o que a gente sabe? Que agora, no movimento curvilíneo, quando eu tomo um limite para tempos muito pequenos, o meu ΔR em módulo ele se aproxima do meu ΔS. Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que a nossa velocidade agora, a velocidade escalar, é a intensidade do nosso vetor velocidade, né? Porque coincide, ou seja, quando eu tomo o limite de ΔR pelo tempo, quando eu tomo esse limite, o tempo indo para muito pequeno, esses dois valores são iguais. E quem que é eles? É a intensidade da velocidade. Então, agora, para esse nosso movimento, a gente pode dizer, olha, o nosso vetor velocidade é igual à intensidade da velocidade, né, vezes a sua direção, né, ou na direção tangente à curva. Então, por exemplo, eu consigo encontrar qual é a velocidade escalar. Se eu sei qual é o valor da velocidade escalar, eu também sei qual é o vetor velocidade, porque vai ser este valor na direção tangente ao ponto onde ele se encontra da curva, certo? Bom, da mesma forma, a gente pode agora fazer análise para a aceleração. Lembram, quem que é a aceleração média? A aceleração média vai ser quem? Vai ser a variação da velocidade no tempo. Agora vejam, quando a minha partícula se encontra neste ponto aqui, eu tenho uma velocidade tangente à curva, o vetor dela, certo? Com certo valor. Quando a partícula se encontra nesse segundo ponto, a velocidade já
mudou a sua direção. A intensidade a gente tem que olhar, mas só o fato da velocidade ter mudado a sua direção, o vetor mudou, quer dizer que houve alguma aceleração agindo, certo? Para onde vai estar apontando essa aceleração? Bom, primeiro nós temos que lembrar de novo, quem que vai ser o nosso ΔV? Né? Quem vai ser a variação da velocidade? Se nós fizermos uma coisinha, colocamos os dois novos vetores, né? Vamos chamar aqui no ponto 1 e no ponto linha, se nós colocarmos as duas velocidades juntas, observem que eu vou ter, né, os dois vetores saindo do mesmo ponto, que eu vou chamar do ponto O', que é diferente do ponto O quando eu tinha a trajetória. Nós vamos ter este vetor aqui em amarelo, a velocidade em amarelo, e depois de um certo tempo nós vamos ter o vetor em rosa, a velocidade em rosa, vamos chamar assim. Este ΔV visto aqui nessa flecha aqui que eu apontei agora, vai ser este valor aqui, não vai ser? Porque veja, a soma vetorial, olha, a velocidade amarela que eu tinha, mais a variação da velocidade vai ser a minha nova velocidade, que é a velocidade em rosa, certo? E observem que, se eu fosse pegando todos os pontos, todas as velocidades que o meu sistema foi tendo daqui até aqui, nós traçaríamos esta curva em preto, que se chama odógrafa. Odógrafa é o quê? São todos os pontos, é a curva formada por todos os pontos pela ponta do nosso vetor. Então, se eu colocar todas as velocidades em todos os instantes de tempo, num certo momento eu tinha essa velocidade aqui, vou chamar de 1. Num outro momento eu tenho essa velocidade aqui, o vetor velocidade, vou chamar de 2. Então, e todos esses vetores aqui, todas as pontas desses vetores vai formar uma linha, e essa linha nós chamamos de odógrafa. E reparem que quando nós pegarmos um ΔT muito pequeno, o que vai acontecer? Da mesma maneira que nós vimos que quando a gente pega um ΔT muito pequeno, a velocidade, o vetor velocidade, né, vai ser tangente à curva da trajetória. Agora, se nós pegarmos um intervalo de tempo muito pequeno, nosso vetor aceleração, que vai estar na direção, né, porque é aqui que nós temos, né, a aceleração média é a variação da velocidade no tempo. Olha só, aqui faltou um vetor, né? E aqui faltou um vetor. Vejam, a aceleração média está na direção da variação da velocidade. Então, quando nós pegarmos um intervalo de tempo muito pequeno, nós sabemos que a aceleração ela vai ser tangente à curva. Qual curva? A odógrafa. Tudo bem? Então, como pode ser algo novo para vocês, eu coloquei a definição aqui, tá? E eu vou ler porque eu gosto de ler mesmo que está escrito, que vocês podem ler, como minha letra não é das melhores, né? Então é interessante eu ler para não ficar nenhuma dúvida. Então, odógrafa é a curva que descreve o lugar geométrico dos pontos da extremidade do vetor velocidade, assim como a trajetória S descreve o lugar geométrico dos pontos da extremidade do vetor posição, certo? Bom, então reparem que quando nós fizermos ΔT tendendo a zero, nós vamos ter a nossa própria aceleração instantânea. A aceleração instantânea vai ser a derivada da velocidade no tempo. E também, se nós aplicarmos que a velocidade é a derivada da posição no tempo, nós também podemos definir nossa aceleração como a segunda derivada da posição no tempo. Então, vamos lá. Chamar a atenção para duas coisinhas para a gente encerrar esta parte. Primeiro, observar algo que eu já falei, que quando o ΔT tende a zero, a aceleração atua tangente à odógrafa. E, em geral, ela não é tangente à trajetória do movimento, tá? Na grande maioria das vezes, ela não é tangente à trajetória do movimento, certo? Agora, ela é sempre tangente à odógrafa, certo? Bom, e outra, que é a aceleração, vejam, a gente tem na nossa ideia muito solidificada o conceito de aceleração. Porém, nem sempre ele está completo nos nossos pensamentos. Por quê? Porque geralmente, quando você fala aceleração, sempre se está pensando na intensidade da velocidade. Né? Que a aceleração, ou ela aumenta a intensidade da velocidade, ou ela diminui a intensidade da velocidade. Sim,
Mas você pode ter uma aceleração e não modificar o módulo da tua velocidade, o valor, a intensidade, certo? Porque essa aceleração ela pode só atuar mudando o quê? A direção da tua velocidade, só mudando o vetor, mudando o vetor em termos de direção e não de intensidade, tá? Então é importante entender que a nossa aceleração ela age na nossa partícula modificando a sua velocidade, mas quando a gente fala modificar a velocidade, não significa só a intensidade, significa a intensidade e a orientação. Ela pode só modificar a intensidade? Pode. Ela pode só modificar a orientação? Pode. Mas a gente tem que saber que uma partícula sujeita a uma aceleração, ela pode ter sua velocidade mudando tanto na orientação que ela se encontra, como na intensidade. Bom, então agora aqui a gente só fez um paralelo. Quem que é essa curva em preto aqui? É a odógrafa. Então eu tenho a minha velocidade, que vai estar aqui lá naquele nosso ponto O', e o que a gente vê? Que a aceleração ela é tangente a essa curva. Mas quando a gente vai para ver a curva da trajetória, que está aqui em branco, a nossa aceleração ela está apontando aqui para dentro da curva. E não necessariamente para o centro da curva. Isso também, né, lá por causa da física 1, mas a gente vai ver que agora essa curva aqui, ela pode ser uma curva qualquer, pode ser uma curva em S, por exemplo. Mas uma coisa que vocês vão reparar, que a nossa aceleração, ela sempre vai estar apontando para o lado de dentro das curvas. Por que para o lado de dentro? É só você pensar que a nossa velocidade, ela está aqui, né, tangente aqui, a nossa velocidade está tangente, e depois de um momento, essa velocidade, ela vai... Por que ela vai mudar o seu vetor? Vai vir um pouquinho mais para cá. Tem uma aceleração agindo. Então, a aceleração sempre vai estar para dentro da curva, tá? Apontando para dentro da curva. Tudo bem? Quando nós tivermos uma trajetória circular, essa aceleração vai estar apontando uma trajetória circular, uma velocidade, o módulo da velocidade igual, constante, ou seja, a intensidade da velocidade não muda, essa aceleração vai estar apontando para o centro do círculo, né? Desde que a velocidade não mude o seu módulo, só está mudando a sua direção, certo? Bom, agora a gente vai ver um pouquinho como a gente pode trabalhar agora em 3 dimensões com coordenadas cartesianas, tá? Primeiro de tudo, é relembrar um pouquinho como que a gente define a posição de uma partícula em 3 dimensões em coordenadas cartesianas. Então aqui, eu coloquei essa partícula aqui apontada aqui nessa cor aqui, né? Que estou apontando a flecha aqui, procurando. E eu pausei ela está percorrendo essa trajetória S aqui, e eu pausei ela num certo momento, e aí eu quero saber qual é a posição dela, certo? Então observem que nós colocamos agora o nosso eixo tridimensional, né? O Z, o Y e o X. Nossos versores unitários, né? Nossos vetores unitários, nosso versor I, que é o vetor unitário do módulo 1, que aponta na direção mais X. O J é o vetor unitário de módulo, né? O vetor unitário que tem módulo 1, né? O vetor unitário que aponta na direção Y. E o K, o vetor unitário que aponta na direção Z. Certo? Bom, qual é a posição R? Né? Então, a minha posição, eu estou usando o nosso... Lembra que a gente falou do R? Então, agora, onde está o nosso ponto O? Eu coloquei na origem desse sistema de coordenadas. Então, o nosso R, ele sai lá da origem e vai até a nossa partícula aqui. Como eu posso descrever ela? Vejam, o R é um vetor, certo? E eu posso escrever esse vetor com a soma de infinitos vetores. Concordam? Então, vejam, eu posso sair daqui e andar com um vetor x na direção y. Andei para cá. X na direção y. Eu parto desse ponto aqui, ando nesse sentido aqui, y na direção j. Y na direção j. E aí, quando eu chego neste ponto aqui, eu ando z na direção k. Pronto. É o nosso vetor de posição. Certo? Então, essa é a posição que eu tenho neste dado instante. Agora, esse nosso vetor de posição ele pode estar mudando no tempo. Então, se essa partícula está se movimentando, a cada instante de tempo, nós vamos ter uma nova posição R. Então, R vai ser dado por x na i, mais y na j, mais z em k, mas vendo que x também está variando no tempo, y também está variando no tempo, e z também está variando no tempo. Né? Quer dizer,
pode estar variando, pode ser que uma dessas coordenadas não esteja mudando no tempo, né? Você pode estar num plano ali, mas elas todas têm essa possibilidade. A gente só vai omitir aqui, ou entre parênteses, e o tempo, e assim por diante, nesses pontos aqui, tá? Já está subentendido, já está pré-estabelecido que é assim. Bom, a intensidade, qual é a distância do ponto O até onde a minha partícula se encontra? Bom, a intensidade é dada pela raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Isso aqui é rapidinho para a gente conseguir entender, que é o seguinte. Observe que se nós tivermos aqui até aqui, nós tivermos uma distância A, essa distância A, vejam que aqui nós temos 90 graus, né? Essa distância A ao quadrado vai ser dado por x quadrado mais y ao quadrado, certo? Vejam, essa distância A, ela vai estar a 90 graus com essa distância Z aqui, ó. Então, o nosso R quadrado pode ser escrito como A quadrado mais Z quadrado. Logo, o nosso R vai ser a raiz, né, de A quadrado mais Z quadrado, onde que A é x quadrado mais y quadrado, tá? Depois vocês podem pegar qualquer livro de geometria e ver, deduzir assim com mais calma, mas é só para mostrar que não é, R é isso e aceita. Não, tem um porquê do R ser este valor, certo? E a direção de R pode ser especificada pelo vetor unitário que aponta na direção de R. Como que a gente encontra o nosso vetor unitário? Nós pegamos o R vetor e dividimos pelo módulo dele, pela intensidade dele. E aí nós temos a direção do nosso vetor R. Feito? Da mesma forma para a velocidade. Agora, bom, a velocidade já definiu que é a derivada da posição no tempo. Então, o que nós vamos ter? Vamos ter 3 derivadas, né? A princípio, 3 derivadas. Para a direção de I, para a direção de J e para a direção de K. Agora, o que é importante observar muito? Né? Lembrem, assim como nós temos mexendo no nosso sistema, né? A gente pode ter a variação do nosso sistema, nosso sistema de coordenadas. Então, se o meu sistema de coordenadas não é fixo, a gente tem que tomar um certo cuidado, que até aqui que eu coloquei lembrando, porque a gente tem que tomar esse cuidado e mais para frente a gente vai usar isso. Então, né, para a gente não achar que é simplesmente esta derivada de x vezes y, ela não é simplesmente só dx dt na direção y. Né? A gente tem que fazer a derivada do produto, porque isso aqui é um vetor unitário, mas é um vetor. Então vai ficar quem? A derivada de x em relação ao tempo vezes o vetor unitário y. Mais x vezes a derivada do vetor unitário y no tempo. Isso é mais um Everton. O vetor unitário sempre tem intensidade 1. Sim, só que se o nosso eixo ele está mudando com o tempo, o nosso vetor unitário continua com a intensidade 1. Porém, a direção dele ela está mudando no tempo. Então, essa derivada não é mais zero. Certo? Mas, por enquanto, nós vamos usar um sistema de referência que é fixo. Se o sistema de referência é fixo, I, J e K não mudam no tempo. Então, se eles não mudam no tempo, a variação deles no tempo vai ser zero. Fechou? E aí nós ficamos, sim, simplesmente com a função velocidade. Vai ser a velocidade em x na direção y, a velocidade y na direção j e a velocidade z na direção k. Outra nomenclatura aqui, você já pode estar, dependendo como os professores anteriores de cálculo, física vão abordar com vocês, você já pode estar familiarizados, mas se não, também não tem nenhum mistério. É o que? Quando a nossa grandeza ela é derivada no tempo, a gente pode escrever essa grandeza, essa derivada no tempo, como a grandeza com um ponto em cima. Quando você deriva essa mesma grandeza 2 vezes no tempo, com 2 pontos e assim por diante. Então, o nosso Vx, a gente pode escrever como x ponto. Ou seja, quer dizer que a coordenada x foi derivada uma vez no tempo. Y como y ponto. Quer dizer que a coordenada y foi derivada uma vez no tempo. E z como z ponto.
certo? Da mesma forma, nós temos a posição, a intensidade da velocidade vai ser dada por Vx quadrado, mais Vy quadrado, mais Vz quadrado, raiz disso tudo, e, opa, faltou aqui também, e o vetor unitário, que dá a direção da velocidade, vai ser o vetor velocidade dividido pelo módulo dele, a intensidade dele. Então, o que nós vamos ter? Nós podemos escrever assim, ó, V, né, vai ser o V, que é esse valor calculado aqui, vezes o V, né? Então, a gente tem a definição de velocidade, certo? Bom, aceleração, mesma coisa, não muda nada, né? Agora, como a gente já definiu que o nosso eixo é constante, essa derivada aqui da velocidade no tempo vai ser simplesmente a nossa aceleração, vai ser dado por essa equação aqui. Agora, lembra que eu falei para vocês, olha, a aceleração é a grandeza da velocidade derivada uma vez no tempo, um ponto. Que também pode ser a posição derivada duas vezes no ponto. No tempo, né? Duas vezes derivada no tempo. Então, 2 pontos, 2 pontos. Da mesma forma, intensidade, não vou ficar repetindo muito. E o nosso vetor que dá a direção do nosso vetor aceleração, vai ser dado pelo vetor unitário, que está na direção da aceleração, então vai ser o vetor aceleração dividido pela intensidade, certo? Então, para finalizar esta aula, mais de apresentação, vamos fazer um exemplo aqui, que é um avião decolando. Esse exemplo também ele é tirado do livro do Hibbeler, 12ª edição, tá? Eu tirei de lá. Então é o seguinte, por um curto período de tempo, a trajetória do avião, mostrada na figura, essa figura segunda aqui, a primeira é só ilustrativa, né? É descrito por y igual a 0,01x². Se o avião está decolando com velocidade Vy constante de 10 metros por segundo, determine as intensidades da velocidade e da aceleração quando ele está em y igual a 100 metros. Ou seja, o teu avião ele está decolando, mas nesse pequeno intervalo de tempo, a velocidade y, Vy, não está mudando no tempo. Tá? Então agora ele quer saber qual que vai ser a intensidade da velocidade. Veja, a intensidade da velocidade ele não quer saber Vy e nem Vx. Né? Quem que é? A gente vai ter que ver isso aí. E a aceleração do avião quando ele está no y igual a 100 metros. Tá? Então, primeiro de tudo, o que a gente lembra? A gente lembra que Vy é dada por dy dt, certo? Bom, se Vy é constante, então é 10 metros por segundo, isso aqui é dy dt, a gente integra os dois lados, nós vamos ter que y vai ser igual a 10t, certo? Então achamos a nossa equação para y no tempo. Né? Qual que é a altura que esse avião está, como essa altura do avião está mudando no tempo, certo? Bom, a gente sabe também que se nós pegarmos a nossa equação do y, que é y igual a 0,001x², nós também podemos derivar essa equação aqui, que nós vamos ter dy no tempo vai ser igual a 2 vezes 0,001x ponto. Certo? Né? Lembra a regra da cadeia. Eu derivo o x e depois eu tenho que derivar o argumento, certo? Então vamos ganhar um espaço aqui para a gente continuar. A questão que este valor aqui nós conhecemos. Qual é esse valor? Vamos mudar a cor para... Este valor é o 10 metros por segundo. Então vamos ter 10 metros por segundo vai ser igual a 0,002 x Vx. Certo? Vamos deixar x ponto, tanto faz, né? Vamos colocar Vx.
Agora, se eu quero saber qual é a velocidade x na distância de 100 metros, nós temos que descobrir qual é a posição x, né? Então, quando y igual a 100 metros, nós temos que... Quanto que vale o nosso x? Então, vai ser 100 igual a 0,001 x quadrado. O nosso x vai ser, calculadora aqui, né? 100 dividido por 0,001, raiz disso, 316 metros. Ou seja, a velocidade em x, quando y igual a 100 metros, vai ser 10 dividido por 0,002 dividido por 316. Tudo isto vai dar 15,8 metros por segundo. Então, veja, qual que era a primeira pergunta? A primeira pergunta era, qual que é a velocidade que o avião vai ter quando y igual a 100 metros? Olha, essa velocidade vai ser Vx ao quadrado, 15,8 ao quadrado, mais Vy ao quadrado. Quanto que é a Vy? Ela é constante sempre. Então, logo, a velocidade que o avião vai ter quando y igual a 100 metros vai ser 15,8 ao quadrado, mais 100, que é 10 ao quadrado, raiz 18,7 metros por segundo. Né? Se nós quisermos saber qual é a direção que o avião tem, basta a gente fazer assim, ó, tangente do ângulo θ, vai ser 10 por 15,8. Logo, o ângulo que ele vai estar em relação à horizontal vai ser 10 dividido por 15,8. O arco tangente, 32,3 graus. Certo? Bom, o problema também... Opa! Acho que deu alguma coisinha errada aí, hein? Deu alguma coisinha porque... Ah, não, tô vendo outro problema. Então, peraí, deixa eu só conferir aqui se não deu nada errado. Né? 18,7. Não, tá certinho, é isso aí mesmo, 18,7. Né? Vai que a gente está errado aqui, aí tem que buscar o erro, né? Na sala de aula é melhor, né? Porque vocês vão fazendo as contas junto comigo, aí vocês já me avisam, ali tá errado e tal. O que aconteceu, né? Mas aqui tá certo. Então vamos lá. Para terminar, faltou a gente ver qual que vai ser a aceleração que o avião vai ter. Então, vamos lá para a última parte. Bom, nós vamos também ter, então, a aceleração em y vai ser a derivada da velocidade y no tempo. Vejam, a velocidade y ela é constante. Então, como ela está variando no tempo? Não está variando no tempo. Essa é a questão, né? Se a velocidade não está variando no tempo, a aceleração em y é zero. Agora, nós precisamos saber qual vai ser a velocidade em x, né, no tempo. Então, veja, nós podemos pegar esta equação aqui e usar esta equação, a gente deriva ela de novo no tempo e aí já tem tudo, né? Então, a gente vem aqui. Oh, caramba, vai travar agora? Não travou. Ufa, né? Então, vamos só colar ela aqui para facilitar a nossa vida. Vamos derivar isso aqui no tempo. Quando a gente deriva no tempo, isso aqui já dá zero, certo? Agora, essa derivada no tempo é o produto. Então, vai ser 0,002 vezes x. Esse aqui é o x ponto, né? Então, x, 2 pontos, mais
0,002. A derivada aqui, então, vai ser x ponto vezes x ponto, certo? Então, aqui a derivada, eu fiz o contrário, aqui não importa, né? A derivada desse aqui é o x dois pontos, que esse aqui é o x ponto, né? Então, vamos fazer aqui x ponto para dar confusão, né? Ó, pronto. Melhorou, né? Então, fica x vezes x dois pontos, isso aqui, x ponto. Esse aqui nós podemos cortar com este aqui. Então, aqui nós podemos passar este termo para o lado de cá. O que nós vamos ter? Nós vamos ter x que multiplica x dois pontos igual. Como eu passei para cá, ele vinha com menos, mas como eu quero saber esse valor aqui, eu vou deixar o menos aqui. Vai ser x ponto ao quadrado. Quem que é x? X é o valor da posição em x quando o y igual a 100 metros. Logo, é o nosso 316 metros. Quem que é x ponto? X ponto é a velocidade que ele vai ter quando o y igual a 100 metros. A velocidade está lá em cima, é o 15,8 metros por segundo. Então, agora, fazendo essa conta, o que nós vamos fazer? 15,8 ao quadrado, dividido por 316, vai dar a nossa x dois pontos, vai ser igual a 0,79 metros por segundo ao quadrado. Então, reparem que a aceleração em x, na direção x, opa, menos aqui, né? A aceleração na direção x vai ser menos 0,79 metros por segundo ao quadrado. E como a aceleração em y vale quanto que a gente calculou? 0. A aceleração do avião vai ser simplesmente a aceleração do avião vai ser menos 0,79 na direção y metros por segundo ao quadrado. Então, reparem que se nós pegarmos a nossa figura que nós tínhamos lá no começo do avião, né, o que a gente sabe aqui? Vamos pegar só mudar esta cor aqui. A gente sabe que no momento que o avião se encontra nessa posição a 100 metros do solo, né, ele vai ter uma velocidade em y igual a 10 metros por segundo. Ele vai ter uma velocidade na direção x de 15,8 metros por segundo. E vai ter uma aceleração apontando para o lado de dentro da curva, né, na direção x, vai ter uma aceleração de 0,79 metros por segundo ao quadrado. O módulo dela apontando para dentro. Então, lembra que a gente falou lá no começo que a aceleração, essa aqui é a trajetória que o avião está fazendo, a aceleração ela sempre vai estar para o lado de dentro da curva, certo? E as velocidades, se nós tirarmos o módulo aqui, essa velocidade ela vai dar o quê? Tangente à curva, certo? Então, vamos finalizar agora a nossa aula. Então, esta aula apresenta agora o movimento curvilíneo, e a gente viu agora como a gente pode discutir o movimento curvilíneo em coordenadas cartesianas. Depois a gente vai ver em coordenadas cilíndricas e esféricas não, circulares, né? Então a gente vai ver os dois outros tipos de coordenadas depois, mas na nossa próxima aula a gente vai estudar um movimento que vocês já devem ter estudado bastante, já devem ter estudado para a prova, que é o movimento parabólico. Então a gente vai rever um pouquinho como funciona o movimento parabólico, para depois a gente encarar as nossas novas coordenadas, né? A coordenada normal e tangencial e depois as coordenadas cilíndricas para resolver problemas curvilíneos. Tudo bem? Então nos vemos na próxima aula.